Eu sempre me questionei assim, o que é a vida? Que sentido que faz? Porque justamente esse vazio que a gente sente foi o que me fez questionar tudo isso. Eu pensava, nossa, eu trabalho, então eu acordo de manhã, saio pro meu trabalho, tem um monte de coisa lá pra fazer, mas nada daquilo me preenche completamente. Como que eu sei que não me preenche? Porque quando eu chego em casa eu não tô satisfeita. Eu não chego em casa e me sinto feliz. Então alguma coisa ali não está associada ao meu propósito, para que eu realmente tenha essa plenitude. Então, eu comecei a questionar o que é a vida, o que eu estou fazendo aqui, por que o sol é amarelo, por que o céu é azul, que sentido que faz tudo isso. E aí eu cheguei à conclusão de que a gente, primeiro, a gente está aqui de passagem, segundo, a gente está aqui para evoluir. A vida é um dom divino dado por Deus, para que a gente possa experienciar tudo isso que a gente está passando. E quando eu falo de evolução, que a gente está aqui para evoluir, é muito importante esse ponto, por quê? Porque se você não aceita a evolução, ela vai ficar se repetindo na sua vida até que você dê abertura para que ela aconteça. Por que eu, Daniele, por exemplo, fui estudar muito sobre o Espiritismo? Porque eu fiquei pensando, o que acontece com as pessoas que passam pela vida, morrem antes de encontrarem Deus? O que essas pessoas vão fazer depois? Como que elas vão ter uma nova oportunidade de realmente conhecerem e fazerem o que elas têm que fazer? Então eu comecei a acreditar, vamos dizer assim, de que é possível que você, se você não está aberto ao seu processo agora, você vai ficar repetindo esse padrão até que você esteja realmente preparado. Então, assim, todas essas questões me fez enxergar a vida com mais facilidade. Porque eu pensei, bom, se eu estou aqui de passagem, se eu vim para evoluir, isso me faz entender muita coisa sobre a vida. Primeiro, de que eu preciso aproveitar as oportunidades que eu tenho. Segundo, de que eu preciso cumprir a minha missão. Então, eu vou primeiro descobrir qual é ela. Terceiro, eu vou aceitar tudo que me acontece. Mas não é aceitar aceitando assim, não, eu tô aqui sentada esperando acontecer. É aceitar entendendo. É aceitar buscando entender. Então, se eu tô passando por uma situação muito difícil, meu vazio tá muito grande, eu não tô encontrando meu propósito, qual que é a minha solução? É buscar. E quando você busca, você encontra. Porque a gente está aqui para isso. Então não tem isso de não ter solução para o seu problema, não tem isso de você viver um vazio para sempre. Não existe essa possibilidade. A cada dia você será mais preenchida. A cada dia você se encontrará mais. Só que vai ter um processo para isso acontecer. A gente daqui a pouco vai entrar um pouquinho, né? Vou te explicar mais ou menos o processo de autoconhecimento em si mesmo, assim, o passo a passo, com o método que eu criei direitinho para explicar. Só que eu queria entrar aqui nessa questão com você para que você entenda o seguinte: você é um espírito. Nós todos somos espíritos e estamos vivendo provisoriamente nesse corpo, nessa matéria. Quando você se lembrar todos os dias de que você é espírito, imagem e semelhança do Criador, você vai dar menos importância para aquilo que o seu corpo sente, para aquilo que o seu ego fala para você diariamente. E você vai começar a identificar o tanto que é grande essa briga entre corpo e espírito. Porque você formou uma personalidade até aqui, desde a sua infância, desde do útero da sua mãe, você formou a Karina que você é. E a Karina, ela é repleta de histórias. Ela é repleta de circunstâncias. Tudo isso vai te auxiliar no seu processo, sim. Só que você não é essa pessoa para que você possa ir para Deus e mostrar para Deus, olha, Senhor, olha só tudo que eu passei. Olha, Senhor, isso aqui é tal data. Nossa, eu fiquei muito traumatizada por isso, por isso, por isso. Não, você nem vai se lembrar. Porque tudo que vai restar das suas experiências, tudo que vai restar desse vazio, tudo que vai restar dessa falta de propósito, de clareza, é a evolução, é o final. O processo é só um processo. Tudo isso vai resultar naquilo que você realmente veio para ser. E eu falo que todos nós viemos para ser luz. Quando você for a luz e você for para o reino de Deus, é para aquilo que eu acredito e para o lugar onde a gente é, você vai se lembrar só disso, das suas experiências não. Só que para você chegar lá, você precisa acessar suas experiências todos os dias. E aí entra na parte, a gente já conversou um pouco, de que às vezes a gente reluta muito para ir atrás das nossas dores, voltar atrás do que aconteceu, voltar atrás daquilo que a gente não quer mais lembrar. E se a gente não quer voltar atrás, se a gente está ainda relutando, é porque a gente ainda não aceitou essa situação. A gente não aceitou, não enxergou isso com olhos espirituais. A gente não aceitou isso
como um ensinamento, como um aprendizado. Você quer a sua essência, mas não quer pagar o preço, porque o preço é você aceitar a sua vida. É você aceitar as escolhas que você fez, a responsabilidade que você teve sobre todas essas coisas, e é você curar e ressignificar tudo isso. De nada adianta a gente terminar a mentoria e você olhar para as situações da sua vida sem começar a ressignificar elas. Porque andar com Deus não é um benefício onde ele está o tempo todo obedecendo aquilo que você pede. Tipo, ai, Senhor, eu não quero mais lembrar daquilo, Senhor, me ajuda para que mesmo assim eu fique bem. E ele vai dizer, a forma que eu tenho de te ajudar é fazendo com que você enxergue e olhe para isso, porque senão você não vai evoluir. E eu quero você perto de mim. Mas para você estar perto de mim, você precisa passar por esse processo. Então não é que ele não queira, é que ele te quer completa, ele te quer plena. E sabe, eu gosto muito de usar a fase do processo de diamante, né? Da fabricação dele. É extraordinário, assim. A forma como ele é lapidado, a forma como ele é moldado, as temperaturas que ele precisa passar para ele se transformar em algo brilhante e lindo como a gente sabe que é. Existem muitos processos por trás dele, igual o ouro, igual muitas joias. Mas assim, essa é a visão de vida. É você chegar no seu escritório e olhar para suas coisas e pensar, o que que isso aqui está somando para mim ser aquele pontinho de luz que eu sei que está aqui dentro e que precisa resplandecer mais. A gente está passando por um processo de transformação na humanidade muito grande. E muitas coisas estão sendo desconstruídas dia após dia. Muitas e muitas e muitas. Uma delas é a falta de propósito das pessoas. Porque o Senhor que criou todas as coisas tem uma razão para isso. E é chegada a hora onde muitas pessoas serão transformadas naquilo que são. E não é por acaso que você está aí no pacotinho de toda essa transformação. Você faz parte disso. Não é algo pessoal, não é algo individual. Você viu um vídeo hoje, é algo acontecendo comigo. Tá acontecendo aqui, tá acontecendo com a minha irmã, tá acontecendo com uma prima minha. A gente tá tudo aqui junto e misturado o tempo todo falando sobre isso. Por quê? Porque a gente entendeu que tudo que a gente vê diariamente, e aí eu dei para você 3 exemplos, ciência, política e religião, são formas humanas de explicar tudo o que acontece no mundo. Formas humanas. Só que Deus, ele excede todo o nosso entendimento humano. E a gente só é capaz de entender Deus com o coração, com a mente jamais. Jamais tente raciocinar sobre as coisas de Deus. Tente sentir. E aí entra uma coisa mais importante, você pode até anotar aí no seu caderninho. Eu acredito no que eu sinto. No que eu sinto. A gente é muito questionado, sabe? Tipo, eu vejo que tem alguma coisa, eu sinto alguma coisa, mas o seu cérebro o tempo todo vai tentar te dizer o contrário. E o seu ego também. Você sente muitas coisas a respeito de você, muito mais do que eu sou capaz de identificar aqui. E isso é Deus falando com você, porque essa é a forma dele se comunicar, através do seu espírito. E o seu espírito não tem boca e nem ouvido. Ele apenas sente, porque é a centelha divina que está dentro de você, bem aqui mesmo, nesse lugarzinho no centro do peito. É a sua centelha divina que deve coordenar a sua vida, o seu processo de autoconhecimento, tudo aquilo que você está buscando. Não tente entender e nem explicar as coisas de fora. Então, se você é a imagem e semelhança de Deus, e isso foi ele que disse em Gênesis, se você depois... Gênesis 1:26, se você quiser dar uma lida, para você começar a entender o que é Deus de verdade, e não aquilo que a religião falou pra gente sobre ele. Você não precisa ser uma religiosa se você não se sentir bem para isso. Você precisa identificar na sua religião aquilo que faz sentido para você. O que não faz sentido para você, você não precisa estar preso lá. O que tem que fazer sentido para você é o que você sente. Então, partindo disso, como que a gente começa a identificar o processo? Não tem outra forma senão a gente vasculhando. Dani, como que eu vou me conhecer? Como que eu vou saber quem eu sou? Você vai começar a juntar as pecinhas a partir de agora. Você vai olhar para Karina
de 1 ano de idade, para a Karina de 2 anos de idade, de 3 anos de idade. Você vai olhar para a Karina como que ela era na essência dela quando criança. Você vai olhar como que ela se perdeu, por que ela se perdeu, em que momento que isso aconteceu. Você vai olhar para o seu sistema familiar, porque a sua identidade foi formada com base no aspecto e na estrutura familiar que você tinha. Então, até os 7 anos de idade, a sua personalidade foi baseada nas coisas que você via, nas coisas que você ouvia, nas coisas que eram referências para você. Então, o que acontece aqui com a maioria das pessoas? É muito difícil criança de 1 a 7 anos de idade não ter bloqueios emocionais, não ter uma espécie de trauma sobre qualquer coisa. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade muito doente ainda, numa sociedade que ainda precisa evoluir muito. Então, quando você é criança, você está dentro, junto e misturado, você nasce em essência. A gente sabe que a criança, ela é essência pura, só que aí quando você é inserido naquele contexto, o que acontece? Você começa a ser bloqueado por aquelas pessoas que já vêm de outras crenças, que já vêm de outras famílias. Você carrega no seu DNA a ancestralidade, a Bíblia fala muito sobre isso. Você carrega no seu DNA o DNA da sua bisavó, o DNA da sua tataravó e até de 7 gerações. Dani do céu, por que eu preciso entender tudo isso para me conhecer? Porque você é isso. Humanamente falando. Porque é o processo humano que faz a gente chegar ao acesso espiritual. O caminho do acesso espiritual é a humanidade. Porque nós estamos aqui em corpo e alma. Não tem como a gente se desvincular das nossas experiências na Terra. Dani, então como que eu vou chegar ao meu propósito desse jeito? É porque quando você ressignifica toda essa história, você se lembra de quem era aquela Karina lá da infância. Você consegue acessar de novo aquela essência. Dani, mas para que tudo isso precisa acontecer? Por que é tão difícil? Por que são tantas questões? Porque nós estamos num mundo de evolução. E aqui existe um processo. E como eu já falei para você, Deus ama processos. Então, o primeiro ponto do processo de autoconhecimento tem que ser a sua criança, a cura da sua criança. Só que a cura da criança, ela não vai acontecer num processo específico. Ela vai acontecer durante todo o seu processo de autoconhecimento, toda a sua vida. Você sempre vai se remeter a situações da infância para entender questões atuais. E aí eu vou entrar agora mais um pouquinho. Vou te dar um exemplo. Mulheres, principalmente, que não tiveram uma presença paterna equilibrada, curada, costumam ter problemas de relacionamento amoroso. É muito provável que isso aconteça. Porque, como eu te falei, a gente, quando tá lá na infância, a gente é essência pura. Só que a gente passa por vários padrões ali de comportamento, de referência, e a família, e a escola, e a amiguinho da escola que faz não sei o que com a gente vai sendo bloqueado. Então, assim, tem pessoas que não são bloqueadas? Eu acho que não. Tem pessoas que foram pouco bloqueadas. Eu fui muito bloqueada. Muito, muito, muito. Então, o meu processo de autoconhecimento foi bem doloroso. Só que por que eu fui muito bloqueada? Você vai entender agora. Porque eu precisava estar aqui na sua frente falando isso. Você entende como que o processo, como que o propósito de vida está muito alinhado com as nossas experiências? É muito relacionado. O seu maior bloqueio, a sua maior dificuldade na vida está relacionado ao seu propósito de vida. Então, Deus quer que você descubra quem você é. E aí você vai olhar pra mim, pra tudo isso que aconteceu aqui, você vai... Muitas pessoas falam isso. Meu Deus, eu era uma coitada. Meu Deus, fizeram isso comigo. Usando mesmo do vitimismo pra justificar tudo que aconteceu no decorrer da vida. Só que o vitimismo, primeiro, ele não te deixa curar as circunstâncias. Segundo, o vitimismo é um dos primeiros sentimentos, dos primeiros bloqueios que a gente precisa curar pra acessar a nossa essência. Porque se a gente não entende que o processo de autoconhecimento é um processo que ele necessariamente precisa acontecer, que os bloqueios fazem parte do processo e que você precisa aceitar e acolher tudo que te aconteceu, então é impossível chegar à sua essência sem passar por isso. Você tá entendendo?